Então, hora de chamar os nossos palestrantes de hoje, não é isso, Luiz? O nosso Isso. primeiro convidado é autor de vários livros sobre leitura criativa, didática e formação. É mestre em literatura brasileira pela PUC, pela USP, mestre em teologia pela PUC e doutor em filosofia da educação também pela USP. Para adentrar a nossa grande sala de aula virtual, convidamos o professor Gabriel Perisset. Boa Boa tarde, tarde, professor. professor. Olá, boa tarde, tudo bem? Agora Seja sim. bem-vindo. Oi. E a nossa próxima convidada, ela é pedagoga, psicanalista clínica e especialista em gestão educacional. É também autora de diversos livros. Então, seja bem-vinda, professora Edgleide Rabelo. Cadê ela? Feliz tarde, gente linda! Boa Feliz tarde, gente. Que bom revê-los. Bom, alegria, né? Mais uma vez, em nome da comunidade Betânia, tá? Quero saudá-los, né? Deixar esses votos de boas-vindas, agora oficial ao evento, e dizer que a gente vai seguir agora, a gente precisou fazer alguns ajustes, o chat não voltou, e isso não é problema, a gente consegue interagir da mesma forma, eu tenho certeza que a galera vai compreender, né, essas questões acontecem. Mas eu queria propor a dinâmica, Luiz, Edgleide, Perisset, da seguinte forma. Nós vamos destinar agora um tempo, digamos, 15 minutos para cada um, né, para as exposições iniciais, e em seguida a gente volta para fazer essa interação, esse bate-papo entre a gente. Tudo bem? Ok. Perfeito. Assim, a gente pode começar por uma questão motivadora, né, professor Breno? E aí deixa à vontade depois para vocês. Acho que o professor Gabriel Perisset pode começar e logo depois a professora Edgleide, né? Então, o tema de hoje é a pedagogia do encontro virtual, quem ensina sempre aprende. Então, professor Gabriel, para dar início à nossa conversa, né, nós gostaríamos de começar a partir de uma questão. Como é que nós podemos criar verdadeiros encontros humanos de aprendizado neste tempo em que a virtualidade parece ocupar todos os espaços educacionais? Então, fique à vontade para começar a conversar com a gente a partir desse questionamento, e aí depois a professora Edgleide Rabelo vai dar continuidade, e a gente vai sair um pouquinho e retorna ao final da exposição de vocês. Então, a gente deseja uma excelente tarde de trabalho, tenho certeza que vai ser um momento bem importante, informativo e bem bacana. Até logo, gente. Até já. Muito bem. Então vamos conversar, na verdade, vamos começar, né, uma interação, uma conversa que vai se estender, né, nos próximos minutos comigo, depois a professora Edgleide, e aí depois todos nós vamos entrar numa discussão maior. A provocação que a professora Luíse nos faz tem a ver com tudo que estamos vivendo, né? E seria bom ressaltar logo de início que nós estamos diante da questão educacional como a maior e mais importante das pautas no mundo inteiro. É claro que o tema da saúde é fundamental, é claro que as questões políticas estão sempre à nossa frente, as questões econômicas, porém a educação congrega e reúne todas as discussões, porque está em jogo, mais do que o presente, está em jogo o futuro da própria sociedade, do próprio planeta. Estamos falando das nossas crianças, estamos falando dos nossos jovens, estamos falando da preparação de um novo tempo que está às portas e que, ao mesmo tempo, está carregado de indefinição, de incertezas. É diante desse panorama, desse cenário tão difícil de desenhar, tão difícil de definir, que nós, como educadores, precisamos pensar, e mais do que nunca, pensar de uma maneira tal que possamos abranger a complexidade do momento. Nós estamos vivendo, todos nós, né, de um modo ou de outro,
esse impacto violento da pandemia. Se nós estamos bem informados, se nós estamos corretamente informados, sabemos que a pandemia no mundo está acelerando, ela não está diminuindo. Se nós estamos bem informados, é importante, essa base informacional é muito importante, temos que começar pela informação, depois partimos para a reflexão, para a interpretação. Mas no primeiro momento temos que ter dados, informações. As informações que vêm da Europa, por exemplo, que vêm da Índia, que vêm dos Estados Unidos, que vêm do nosso país como um todo, mostram números ainda preocupantes. Por isso, a polêmica do retorno ou não às escolas, e eu não quero entrar, pelo menos nesse momento, nessa polêmica, por isso essa polêmica está tão viva, porque nós temos muitas informações e, ao mesmo tempo, nós temos diferentes interpretações em torno dessas informações. O quadro é complexo. Nós temos, como agora, que fazer um congresso online, o que é muito interessante, o que é muito estimulante, por um lado, porque vejam como nós economizamos, né? Em termos de tempo, em termos de cansaço, né? Eu teria que sair de Porto Alegre para me deslocar a outro local para fazer a palestra, o que não seria ruim, mas seria um custo, seria um cansaço, seria um tempo. Eu estou aqui em Porto Alegre, na comodidade da minha casa, conversando com pessoas de Santa Catarina, de Sergipe, de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte. Isso é interessantíssimo, isso faz parte dessa idade mídia em que nós estamos, nessa idade mídia em que a comunicação se tornou, não para todos, mas para muitos, se tornou algo muito mais próximo, algo muito mais acessível, não para todos, e aí já temos um problema. Por outra parte, nada no mundo poderá substituir um encontro pessoal. E isso tem muito a ver com a educação. Por isso que nós falamos em pedagogia do encontro. Nós falamos em pedagogia do encontro porque o encontro é educacional. É no encontro que acontece a educação. É no encontro, é no diálogo, é no olho, é na presença física e não só dentro da sala de aula, né? Nós que vivemos mergulhados nos ambientes educacionais, nas escolas, nas universidades, nós sabemos que a sala de aula é apenas um dos lugares de encontro. Os corredores, os pátios, as lanchonetes, os espaços de locomoção, de saída e de chegada nas escolas, tudo isso é encontro, né? Os encontros das famílias, nas festas que acontecem dentro da escola, os momentos culturais que se produzem, as festas, em suma, tudo na escola leva ao encontro, né? Então, quando nós reduzimos o encontro físico, o encontro presencial, é claro que nós sentimos o baque, é claro que nós também sentimos as nossas deficiências, porque percebemos que o conteudismo, que essa exagerada ênfase nos conteúdos não é o essencial da educação. A educação é a troca, é a interação, é esse aprendizado corpo a corpo. Por isso que também podemos falar numa pedagogia do corpo, porque é o corpo presente que vai nos fazer aprender vendo como o outro se comporta, observando como os professores vão ao encontro dos alunos, como os professores se encontram. Tudo isso entra pelos olhos, pelos ouvidos, né, de certa maneira pela nossa pele, né, e esse aprendizado vivo, ele jamais poderá ser substituído pela tela do computador. E observem, a tela do computador, ou a tela do celular, nunca nos olha diretamente, porque quando eu estou olhando para aqui o meu computador, estou procurando fazer com que vocês tenham a ilusão de que eu estou olhando para o rosto de vocês, mas eu, de fato, não estou olhando para o rosto de mais de 1000 pessoas. Então, esse encontro pela metade, esse encontro muitas vezes frio, que nos exige um comportamento quase que de atores de televisão, tudo isso, se transformando até em youtubers, né? Tudo isso não tem a ver diretamente com aquilo que nós chamamos de pedagogia do encontro. E aí nós formulamos essa possibilidade de uma pedagogia do encontro virtual. E o que era a pedagogia do encontro virtual? Nesse momento de exceção, nesse momento
de alternativa remota, nós procuramos não perder o vínculo, não perder o contato. Daí a decisão muito sábia daqui do nosso congresso de fazermos exposições mais curtas, dando mais espaço para a interação, para o diálogo possível. Então, eu vou falar mais um pouco, né? Eu estou aqui contabilizando o meu tempo, porque a ideia é que depois da professora Edgleide, nós possamos conversar, ouvir de alguma maneira o que vocês estão pensando, o que vocês estão vivendo. Caso contrário, pode acontecer, como acontece muitas vezes hoje no ensino remoto, nas escolas do país inteiro, em que os alunos ligam o computador e ficam distraídos, não participam. Ou naquelas telas da plataforma Zoom, as pessoas nem sequer às vezes ligam a sua câmera ou o seu microfone e o professor fica lá falando sozinho. Tudo isso são limitações reais e nós não podemos perder de vista que é importante trabalhar pelo encontro ou pelo nosso reencontro. E aí, nesses meses todos que estamos enfrentando, o que fazer? Além de aprender a lidar com a tecnologia, além de aprender a lidar com as plataformas, tudo isso são ganhos, são formas de aperfeiçoamento, temos que continuar pensando na nossa humanização. Na nossa humanização para o reencontro. Para um reencontro que não vai ser fácil. Não vai ser algo assim, conforme dizíamos lá no ano passado, na página 3, se lembra que a gente começou a pegar o livro didático? Esquece. Não pode ser assim, não poderá ser assim. Nós teremos que crescer agora nesse período de deserto, nesse período de dificuldade, de solidão, muitas vezes, de ansiedade, de incerteza. Nós precisamos nos preparar para o reencontro, nos humanizar para que esse reencontro seja também um reencontro educacional, educativo. Quem nós vamos encontrar daqui a alguns meses? Quem nós seremos e quem os alunos vão encontrar em nós daqui a alguns meses? Por isso eu reforço a necessidade da nossa formação profissional, humana, filosófica, intelectual e espiritual, porque está em jogo a nossa saúde física, mas também está em jogo a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Nós não podemos desprezar essas 3 dimensões da nossa vida. São 3 dimensões. A saúde física, que nós estamos lutando, então é bom se alimentar bem, é bom descansar, é bom não ficar ligado o tempo todo na internet. A nossa saúde mental, preparar a nossa mente, ler, refletir, né? Ler e conversar, usando a internet, mas aí para conversar, para rever os amigos, e também a nossa saúde espiritual, que tem muito a ver com uma proposta de ensino que não é apenas do mercado, não é apenas da vitória social, mas é também da vitória planetária, da vitória da humanidade, né? Então, são apenas algumas ideias, algumas possibilidades de como nós podemos conversar um pouco hoje sobre um novo pacto educacional, uma nova maneira de educar diante de um cenário que ainda está muito nebuloso, que ainda está e continuará sendo muito problemático. São essas, então, como eu dizia, algumas ideias. Eu passo a palavra, passo o espaço para a professora Edgleide e quero muito parabenizá-la, professora, pelo seu trabalho. Pude conhecer nesse período um pouco do que você tem feito. Não a conhecia, não a conheço pessoalmente, mas a gente vai também lutando para criar esse vínculo com os colegas que trabalham pela formação docente, pela formação educacional. Então, é isso, gente. Deixo vocês agora com a professora Edgleide. Ok, gente. Exatamente como o professor Périssé disse, é esse tempo novo. É um tempo onde muitos professores, muitos gestores, Périssé, têm uma preocupação nesse processo de pandemia, de Covid-19, e talvez estejam preocupados como é que estão esses alunos, quando é que essa aula vai voltar, se vai voltar. De fato, todas essas questões mexem muito. E eu acredito que, assim como eu, um dos objetivos
principais aqui do nosso primeiro congresso, e já somos história, o primeiro congresso aqui da comunidade Betânia. O meu convite hoje é que a gente olhe para dentro de nós. É esse professor, é esse gestor, é esse educador que está aí do outro lado, buscando, se está aqui, está buscando algo que precisa fortalecer. E convido também para que fortaleçamos o nosso emocional. Mais do que nunca, as nossas aulas remotas, os nossos encontros virtuais, dentro do que é possível, e essa é a palavra, dentro do que é possível. Tão bom seria se nós pudéssemos abraçar, colher, estarmos ali, não é, com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho, e a gente pode ficar aqui vivendo esse passado, porque é um passado, não é? Hoje nós não podemos, e é nesse hoje que eu quero convidar você. É buscando esse ensinar e aprender como nós podemos, no hoje, fazer algo para tocar o coração. Não apenas para ministrar aquele conteúdo, mas para tocar o coração, para ser escuta, para olhar nos olhos dos nossos colegas quando estamos planejando, olhar nos olhos dos nossos alunos, sim, mesmo aí por tela, mas a gente permitir o que ele está comunicando no silêncio, o que ele está comunicando com aquele olhar baixo, porque o fato é que esse novo cenário, essa nova realidade, está requerendo de nós, professores, uma nova postura, uma nova crença. Então, se eu estou aqui na frente desacreditado, me sentindo incapaz, dizendo que eu não posso, é essa a verdade que eu vou colocar. Então, nesse meu tempinho de hoje, eu quero começar com um convite. Cuidar de você, cuidar da tua mente, cuidar da tua saúde, cuidar entendendo que o cenário mudou, a proposta mudou, mas a educação, esse sentido de potencializar o que há de melhor, de despertar esse potencial no outro, ele acontece da mesma forma, e que um professor encantado, ele encanta de alguma forma. Então, esse é o meu convite, professor. Cuide de si. Cuidar de si é a maior expressão de valor e amor que nós podemos possuir. É estando inteiros, é estando crentes que nós vamos fazer o que nós podemos, e da melhor forma é que nós vamos conseguir novos resultados. Então, eu quero começar colocando uma coisa. Se nesse processo, não é um processo, como Pericê também falou, nós estamos virando youtubers. É verdade. E sabe, eu faço aquela treino mental de, mesmo olhando aqui para esse meu computador, mas eu imagino e eu coloco energia no que eu estou fazendo, porque eu sei que você aí, ou no teu quarto, ou na sala da tua casa, nós estamos na mesma sintonia, na sinergia, buscando ensinar e buscando aprender. E não existe coisa mais linda do que isso. Então, vamos imaginar que esse líquido aqui escuro seja esse processo desafiante da pandemia, seja esse isolamento, seja esse novo fazer aula, seja esse distanciamento das pessoas que nós amamos, que nós gostamos. E acontece que existem vários tipos de pessoas. Aqui eu coloquei aqui nessas taças. E acontece, gente, que quando eu não estou preparada, quando eu não aceito a mudança, essas dificuldades vão surgindo. A dificuldade de aprender a lidar com esse novo, de aceitar esse novo, eles vão começando uma enxurrada de desafios. E quanto mais a gente se dá conta, a nossa vida está assim, um caos. Eu não tenho mais aquela tranquilidade, aquela clareza no meu objetivo. E existem outros tipos de professores, outros tipos de gestores. Observe, os desafios são os mesmos. A demanda pode ser ainda maior. E sabe o que acontece? A dificuldade vai vindo, mas esse professor, esse gestor, esse pai, que eu sei que tem pai aí, que tem mãe, há internamente algo diferente nele. Observe, a dificuldade não muda. É no mundo que está acontecendo isso. E eu posso simplesmente
ter uma postura de absorver, uma postura de me limitar, uma postura de dizer que não vai dar certo, e quando eu penso, eu sinto, e as minhas atitudes são assim, os resultados não vão ser bacanas. É preciso eu cuidar deste interior. E que coisa mais nobre é nesse período, durante as aulas remotas, nós estarmos cuidando também das emoções do nosso aluno. Nós estarmos exercendo a empatia de compreender que não está sendo fácil para os nossos professores, não está sendo fácil para os nossos gestores, não está sendo fácil para os nossos alunos, nem os pais dos nossos alunos. Eu diria que seria a pedagogia da didática e do amor. É a gente parar de riscar, tirar do nosso vocabulário esses não dá certo, esses impossíveis, e a gente trazer para a nossa vida respostas, trazer para a nossa vida transformação. Porque só estando bem emocionalmente, mentalmente fortalecidos, espiritualmente, é que nós vamos estar com a condição de transformar os desafios. Então, eu já quero começar a te dar essa ideia. Quer falar de transformação aí numa reunião de paz virtual? Quer falar de transformação emocional? Olha que coisa simples que eu acabei de usar. Um suco, eu não sei como é que vocês chamam aí em Santa Catarina, mas aquele Stang, né? O pozinho. Coloca em um recipiente com água e eu estou aqui fazendo essa representação da dificuldade. Em uma taça eu coloco água pura, na outra taça, na metade, coloco água sanitária. E eu vou utilizando e trazendo a emoção. Já está difícil estarmos distantes. O quanto mais eu puder emotizar o processo da educação, mais forte, maiores resultados eu vou ter. Então, eu quero perguntar a você, o que ainda te impede? Você tem lidado com as suas emoções? É uma outra forma que eu posso trabalhar aqui. De fato, as nossas emoções diariamente são um emaranhado. Tem horas que eu sinto medo e eu preciso sentir e admitir que eu sinto medo. Tem horas que eu estou triste. Você já conversou com o seu aluno? Você já aproveitou uma aula sua e fez essa pergunta? Como você se sente? Qual o teu sentimento em maior evidência no dia de hoje? A gente se permite ouvir ou a gente ainda está preocupado só em entregar tarefa, em entregar o que nós estamos capacitando os nossos alunos, porque nesse período e pós-pandemia nós precisamos estar fortalecidos e nos sentindo gente que enxerga o outro, gente que ama, gente que se coloca no lugar do outro, gente que se acolhe, porque, queridos, eu não vou olhar o outro, eu não vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim. Então, você trabalhar com seus alunos, colocando aí cada emoção, observe aqui, eu fiz as expressões faciais, e de repente você perguntar, olha, se você tem estado muito triste, eu vou pegar aqui, por exemplo, olha, você tem estado muito triste, e se você não cuidar dessa tristeza, olha o que é que acontece, essa tristeza vai ficar maior e vai tomar conta do seu dia. Acontece isso comigo também. Eu também fiquei triste porque eu estou distante de vocês. E sabe, eu comecei a observar que eu precisava fazer outras coisas. Que outras coisas a gente pode fazer para essa tristeza ir diminuindo? E aí você começa a conversar com esse teu aluno. Pede sugestões para ele. Pede para ele tirar uma foto do que ele está fazendo para que a tristeza diminua no dia dele. Peça para ele trabalhar outras emoções. Ouça e veja. É essa aula que precisa ser mais interativa, não é? Tem um tema de uma aula que eu gosto muito, vídeo aula brincante. Você já pensou? Preparar aí um dia na semana e você vai propor para a tua turma o dia da videoaula brincante. Pode ser uma gincana. Como assim, Edgleide? Fazer uma gincana à distância? Olha que bacana!
uma gincana de objetos pessoais. Você explorar cores, texturas, formas com as séries iniciais, você colocar um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais incrementado para as séries 6º ao 9º ano, mas tipo assim, olha, se a gente estivesse brincando aí na nossa gincana, quem me mostra aí o maior sapato ou sandália, a maior numeração de um sapato ou de uma sandália? Vamos ver quem me mostra? E aí todo mundo ia correr. Me mostra, quem primeiro mostra um objeto na cor verde? Aquela criança, claro que vai ter ali a ajuda do pai ou não, mas ela vai procurar, e você está trabalhando o conceito da cor que você já ensinou, um objeto de forma quadrada, um objeto que seja macio, um objeto que comece com a 4ª letra do alfabeto. Olha aí você utilizando uma forma dinâmica, mas dizendo assim, querido, eu estou aqui, nós estamos juntos. Eu estou me cuidando para cuidar de você. Precisamos ter essa ideia. Uma outra dinâmica maravilhosa é a blitz das emoções. Sabe? A blitz, você vai explicar para que serve uma blitz. Claro, a blitz é quando um policial para o carro ali do pai, para o meu carro, para ver se eu estou com a documentação. E nesse período é muito legal a gente ver se as nossas emoções estão legais. Então, faz lá um questionário e pede para o teu aluno ou gravar e mandar em vídeo, ou responder e colocar a resposta lá em anexo. As perguntas poderiam ser: o que eu estou sentindo agora? Como posso chamar esse sentimento? E por que eu estou chamando a atenção? Eu estou sentindo uma coisa. Que coisa? Precisamos trabalhar, precisamos conduzir o nosso aluno a ele se perceber. E, professor, você vai ter condições de trabalhar as emoções desse aluno estando bem também. Então, como é que chama esse sentimento? Qual necessidade está por trás dessa emoção? O que posso aprender com esta emoção? Como posso lidar melhor com esta emoção da próxima vez? Olha que riqueza essa última pergunta. Como é que você pode lidar melhor com a raiva? Como é que você pode lidar melhor com a decepção, com a tristeza? Precisamos conversar sobre isso. O alfabeto das emoções. Vamos lá. O alfabeto das emoções é uma dinâmica que, inclusive, está em um dos meus livros, só que não neste formato. Né? Maneiras criativas de ensinar que vocês receberão, viu? Vocês vão receber da organização aí do primeiro congresso online da nossa querida comunidade Betânia. Vocês vão receber posteriormente esse e-book, todo o meu livro, de presente para vocês. Se tiver chat aí, eu quero ver. Parabéns! Mas a ideia do alfabeto das emoções é que você peça para o seu aluno pesquisar cada emoção que começa com as letras do alfabeto. É uma pesquisa. Se for nas séries menores, que eles coloquem imagem de expressões faciais, pode ser só com as vogais das emoções, mas que o seu aluno, inclusive aí do 6º ao 9º ano, faça aí redações, faça uma série de outras atividades que você pode despertar, mas ele vai estar se sentindo ouvido, e inclusive vai dizer, poxa, essa emoção existe? Eu tenho sentido isso. Então, se permite esse autorreconhecimento, permite esse reconhecimento das emoções e dos nossos sentimentos, desenvolve a criatividade. Né? Afinal de contas, trabalhar essa questão das expressões faciais é importantíssimo. Nós tivemos até professores que nos conduziram o seguinte: olha, eu pedi para os meus alunos fazerem lá uma foto constando várias emoções para os outros descobrirem quantas emoções eles reconheciam. E assim a gente vai ensinando a vida. Né? Esse o principal objetivo, é preparar para a vida. Já sei que o tempo acabou.
Quando a gente chega, já sinaliza, né, que o tempo está acabando. Obrigada, professora Edgleide Rabelo, obrigada, professor Gabriel Perecer. A gente agradece pelas falas iniciais, né, digamos que foi só o início de uma conversa que nós vamos ter a partir de agora, né, que vocês fizeram essa exposição inicial e aí agora a gente vai dar continuidade. E assim, só para dizer que ouvi-los renova sempre as nossas esperanças, né, nesse tempo tão complicado de isolamento social. E além de aprender sobre uma temática que é tão importante, tão pertinente nesse contexto. Então, muito obrigada pelas palavras. Professor Gabriel Perecer, sempre muito reflexivo, provocativo, nos levando a pensar, né, o que a gente pode fazer, quais os caminhos a gente pode seguir. E a professora Edgleide Rabelo também muito provocativa, trazendo aí sugestões criativas, né, porque a gente observa que existem cada vez mais várias lives, várias conferências que inundam, né, nosso dia a dia com a gente tem que fazer assim, faz assado, metodologias ativas, e aí muitas vezes a gente se depara com um monte de coisa e não sabe como caminhar, né? Mas aí vocês trouxeram palavras reflexivas, palavras de conforto, né? E eu acho que uma fala que a Edgleide colocou aí, né? O que é que eu posso aprender com tudo isso, né? O professor precisa se perceber diante de tudo isso e qual é o caminho que a gente vai seguir, né? E aí o professor Gabriel Perecer traz essa discussão do vínculo, né, que é tão importante, como é que a gente vai construir vínculos diante da tela, né, sem conseguir muitas vezes enxergar o outro. Então, nós temos vários questionamentos, né, professor Breno? Algumas pessoas nos enviaram mensagem via WhatsApp, a gente teve um pequeno probleminha no chat, mas temos várias perguntas, a gente está tentando remanejar aqui para fazer para vocês. Mas antes disso, o professor Breno tem aí um recadinho para dar. Fala, professor, e aí a gente dá... Na verdade, eu também quero só fazer das palavras de Luiz e as minhas, né, desses agradecimentos, as exposições iniciais de vocês, acalenta a alma mesmo. Tá? Muito obrigado, Edgleide, Gabriel. E assim, embora a gente não tenha um chat, e eu quero explicar aqui a todos que nos assistem o porquê do chat não ter sido ativado, né? Não é porque somos antidemocráticos, não, pelo contrário, a gente quer mesmo a participação de todos. Acontece que, como a gente teve um probleminha técnico no início, a gente está tentando ainda normalizar e voltar ao chat pode correr o risco agora de dar um problema e a gente cair em conexão. Então, é melhor que a gente não abra agora, né? Que tenha segurança para abrir o chat. Só que isso não impediu da galera enviar mensagens. Por exemplo, nós temos grupos com secretários de educação das redes que participam conosco, né? Que estão conosco desse evento. E aí tem redes de Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná, enfim, de vários lugares. E eles estão enviando essas mensagens. Então, a gente vai usar essas estratégias, tá bom? E essa pergunta, ela é direcionada tanto a Perecer quanto a Edgleide. Então, vocês fiquem à vontade para os dois responderem, um complementar o outro, essa interação que, mesmo de longe, mas que o evento já proporcionou, né, essa boa interação, respeitando sempre uma brevidade para que a gente possa contemplar as muitas mensagens que estão chegando. Também quero avisar vocês aí que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, participando, que você pode enviar suas fotos com a transmissão do evento para o nosso WhatsApp, que é DDD 48 3265 4416. DDD 48 3265 4416. Aí você informa a sua cidade, diz o estado, né, e marca lá a gente, porque nós queremos esse registro, já que a gente está sem acesso ao chat, talvez seja uma forma de amenizar e melhorar essa aproximação, tá certo? Então, a primeira pergunta que nós temos aqui diz respeito, vocês dois contemplaram já, mas vamos reforçar aqui o que eles dizem. Veja só. O que dá vida a uma escola é o calor humano, é o contato, são as conversas, o carinho e o amor entre os colegas e educadores. Como podemos auxiliar para promover ao máximo esse contato caloroso, mediado pela frieza da tecnologia?
Então, quem vai começar a responder essa que é forte, hein? Perissé. Tá bom, vamos fazer aqui um rodízio. Fala a Edgley, depois eu, depois a Edgley. Olha, esse problema, vou usar uma ambiguidade, esse problema é virtualmente impossível de resolver. É virtualmente nos dois sentidos. Virtualmente porque é na possibilidade, quer dizer, é uma possibilidade difícil, né, uma possibilidade realmente problemática, e na própria virtualidade, que é o que é. Quer dizer, a virtualidade ela sempre vai ser fria. Quer dizer, por mais que nós façamos um esforço de interação, todos os exemplos que a professora Edgley nos trouxe procuram encurtar essa distância entre nós fazemos um investimento emocional, nós fazemos um esforço mental, nós nos desdobramos, isso, aliás, tem sido um fator de estresse para os professores. Tenho conversado com muitos professores que dizem, olha, eu estou trabalhando 3 vezes mais, porque agora eu preciso me preparar, e inventar, e estar ali, e tem todo o trabalho em casa, e tem todo o trabalho que acumula, né? Então, virtualmente é impossível resolver esse problema, ponto. Quer dizer, há coisas que se resolvem quando a gente admite que é difícil de resolver do jeito como a gente gostaria. Quer dizer, não é possível transportar, tal como acontece na sala de aula, aquele ambiente de conhecimento, de interação para o mundo da virtualidade. Vamos ser honestos, vamos admitir a realidade. Sabendo que assim nós podemos ver as possibilidades que temos ao nosso alcance. O que é possível fazer? Então, o que é possível fazer é, por exemplo, diminuir o número de pessoas numa sala virtual e não aumentar. Quer dizer, nós já temos visto, por exemplo, que algumas instituições educacionais estão fazendo algo extremamente questionável, que é dispensar os professores, encher as salas virtuais com 180, 200 pessoas e colocar um tutor para organizar esse tipo de evento. Ora, isso não só não é avançar, como é regredir na educação. É transformar a máquina praticamente na única possibilidade e tirar o professor do jogo. Então, se nós queremos avançar numa educação que vai trabalhar com formatos tecnológicos, com aparatos tecnológicos, então que nós demos maior protagonismo aos professores, maior espaço para os alunos, que os alunos possam criar mais e não ficar passivamente ouvindo um professor que está ali e que nós sabemos, para quem já fez isso, como nós estamos fazendo aqui, 15 minutos de fala na virtualidade correspondem a um esforço de 40, 50 minutos na presencialidade. Então, eu diria que o primeiro critério é esse, admitir a realidade e dar mais espaço à humanidade dentro daquilo que é possível. Não sei o que a professora Edgley acha. Perfeito, Perissé. E coloca uma coisa, além de aceitar, quando a gente aceita e vê como é que a gente pode minimizar. Existe aquela ilusão de dizer que nós não teremos prejuízos. Teremos, gente. É fato. Agora, quando a gente aceita, e não é aquela brincadeirinha do aceita que dói menos. Quando a gente aceita e a gente procura, bom, com os recursos que eu tenho, como seria o professor que eu, na idade desse meu aluno, gostaria de ter neste período? Olha só, que um professor responder, um diretor de escola responder, Perissé, um profissional responder essa pergunta. Como seriam essas aulas se eu fosse esse aluno? Como seria esse professor? Qual o gestor que o professor está precisando? Eu volto a dizer que é um momento onde não existe essa possibilidade, nem vamos dizer, inteligente a gente imaginar que tão breve nós estaremos ali no contato, na normalidade. Até porque, anteriormente, a gente via reclamações também, Perissé. Havia também reclamações. Na verdade, muda, né? Por isso que eu volto a esse olhar. Eu volto a esse olhar assim. Como é construído de acordo com quais os recursos que eu tenho, como é essa minha turma,
como eu posso alcançar ali essa escutativa do meu aluno. Gente, eu escuto professores dizerem, olha, a gente não pode falar de competências socioemocionais, a gente não pode. É como a gente pode, sabe? Eu entendo assim, é como eu posso. Eu não posso me preocupar em dar 40 minutos de aula, gente. Esse aluno vai dormir, a gente vê aí, vocês já viram os memes aí? O menino dormindo, o computador ligado e o menino dormindo, todo enrolado. Então, assim, é preciso a gente ter essa sabedoria, essa empatia, esse amor e esta responsabilidade com o que eu estou fazendo. Perfeito. Você vai falando e eu vou lembrando assim, de vários exemplos de alunos que, de fato, vão relatando, né? O professor Perecê colocou aí muito bem. O professor fica muitas vezes se matando para tentar dar conta de um conteúdo, para recuperar algo que é irrecuperável. A gente sabe que tem que mudar muita coisa. E aí vocês trouxeram a questão, a palavra como, a possibilidade. Algumas palavras são chaves, né, na fala de vocês. Então, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, o que é que nós temos ao nosso dispor e, a partir disso, o que é que a gente vai fazer, né? Então, eu acho que de fato, é um momento para pensar e para estar criando novas estratégias. E eu acho que a pandemia veio justamente para mostrar que a gente precisa seguir também um outro caminho, que a educação do jeito que estava também já não estava mais dando conta, né? Então, são novas formas de se pensar também. E aí temos algumas outras perguntas, eu vou colocar uma para os dois, né? A gente vai sempre colocar, porque as questões elas estão bem gerais, e aí vocês ficam falando, primeiro fala um, depois fala o outro, acho que dá certo assim, do jeito que nós estamos fazendo. E aí a pergunta é, como podemos trabalhar em parceria com a família para possibilitar um melhor enfrentamento dos desafios atuais do ensino, né? Essa família que ganhou protagonismo, né, também nesse período, porque aí, de fato, o filho precisa estar sempre junto. Tem muitos pais que, eu já ouvi relatos de pais que diziam, eu não lembrava mais disso, eu estou aprendendo junto com meu filho. Então, tem muitas histórias bacanas também que estão aparecendo aí. Então, fiquem à vontade para responder essa pergunta. Tá, então vamos lá. Você falava, professora Luíse, do como, né? Do como. Tem aquela famosa frase do Nietzsche, em que ele diz, quando nós conhecemos o porquê, nós conseguimos enfrentar qualquer como. E acho que é esse o esforço reflexivo importante para nós fazermos aqui no Congresso. Encontrar o porquê das coisas, encontrar o sentido das coisas. Não nos deixarmos engolir pelo absurdo da situação. Não nos deixarmos engolir pela sensação de estranhamento que continua acontecendo. Nós continuamos achando tudo isso muito estranho, muito difícil. Temos que ser realistas e admitir que, embora tenhamos avançado, eu, por exemplo, quando começou a pandemia, no mês de abril para maio, eu fiz todo um treinamento pessoal de participação em lives, para entender um pouco como seria essa nova etapa. E foi ótimo, eu estou muito mais à vontade do que estava antes, quando eu fazia algumas gravações, agora eu me sinto muito mais à vontade. Mas isso é o mínimo e está bom. Porque o mais importante é o porquê disso tudo. E como nós vamos encontrar um sentido para irmos ao essencial da educação. E, a meu ver, eu acho que uma das ideias que podem ser úteis é que nós, em vez de recuar, deveremos avançar. Em vez de voltar ao passado, deveremos, então, ir para além do futuro. Eu vejo muitas pessoas com nostalgia de uma educação que parece uma educação dos anos 1970, como se nós tivéssemos que regredir e voltar ao passado para recuperar a normalidade. Não, eu tenho visto crianças que não têm acesso à internet e recebem folhinhas de exercícios para fazer que são de envergonhar qualquer faculdade de formação, de qualquer faculdade de pedagogia, porque são exercícios que eram feitos nos anos 1960. Ou seja, a gente está percebendo que por trás
né, de tudo isso, ainda existe muito atraso pedagógico. Então, nós temos que avançar. E avançar significa, a meu ver, entre outras coisas, preparar nossos alunos para serem líderes. E quando eu falo líder, não estou me referindo a pessoas especiais, pessoas geniais, um ou outro que vai ser líder, não. Todos nós temos que exercer uma liderança social, uma liderança cultural, uma liderança espiritual, que consiste, para ser bem conciso, talvez um dia pudéssemos conversar mais a respeito, uma liderança que consiste em criar encontro, criar vínculo. Vocês, o que nós estamos fazendo aqui? Professor Breno, professora Luíse, Edgleide, os intérpretes de Libras, eu e todos nós que estamos envolvidos, a professora Renata, a professora Rafaela de São João Batista, o padre Lúcio e todos os que estão envolvidos nessa atividade, nós estamos exercendo uma liderança, porque nós estamos lutando para criar um vínculo educacional, um vínculo intelectual. Portanto, eu diria isso, que devemos avançar e fazer com que nas famílias cresça essa mesma consciência de que um pai e uma mãe são líderes da sua própria família, líderes sociais e líderes que podem ajudar a nós entrarmos numa outra etapa pós-pandêmica de uma educação voltada para uma formação integral, que é o que todos nós, como educadores, mais desejamos. Aí, vamos lá. Eu tenho esse porquê muito firme. Eu compreendo que eu estou na educação, que eu ainda acredito na força que reside nisso. Eu tenho esse porquê, se eu vou descobrir esse como é que eu faço isso? A gente tem visto escolas promoverem encontros com números reduzidos de pais para fazer um encontro mais, como se fosse possível, mas a ideia é que seja bem direcionado. A fala tem que ser uma fala que deixe o outro sentir-se, vamos dizer assim, compreendido, acolhido. Sabe, professor, sabe, gestor, você é melhor do que ninguém, sabe aquela fala que te acusa, que você, por não estar bem, é como se tivesse um monte de setinha dizendo, você não faz isso não dá certo. A gente tem olhado, e eu volto de novo, né? Esse como eu estou bem para trabalhar com esse pai que está tão perdido quanto, que não está sabendo lidar com tudo novo, que talvez ele nunca valorizasse tanto o professor como ele está valorizando no agora. Né? Então, eu estou buscando esse processo de ter uma linguagem acolhedora, buscar novas técnicas, ter esse preparo. Gente, é preparar. É ter esse tempo de você também se organizar, colocar um período que seja mais acessível para todo mundo. E construindo, sabe, Perissé, Breno, Luiz, eu acho que é um momento que a gente está aprendendo. Gente, eu tenho 47 anos, podem se admirar. Eu tenho mais de 30 anos na educação. Entretanto, eu nunca passei por uma pandemia antes, Perissé. Eu nunca ministrei tanta live como estou ministrando agora. Eu nunca trabalhei tanto virtualmente no segundo semestre quanto neste ano. Eu escolho como eu vou ver. São escolhas. Agora, o que vai me manter pilhado, querendo sair desse ciclo que se repete, é esse porquê que Perissé também trouxe aí. Porque é ele que vai me dar motivação, é ele que vai me fazer acordar e dizer, essa reunião não foi boa, o que é que não foi boa, eu vou melhorar da próxima, eu vou ver o que é que eu vou abordar, eu vou ver uma metáfora, eu vou ler um livro, eu vou... Gente... tá desafiante? Tá. Agora a gente vai entregar a toalha? Porque quando a gente desiste da educação, primeiro eu estou desistindo de mim. Então, eu sei que meu tempo já acabou, mas eu vou dizer o quanto você já desistiu e nem percebeu. É isso mesmo, porque eu me fiz essa pergunta. O quanto a gente tem as mesmas falas, as mesmas histórias de que também não tem tempo para justificar as mesmas posturas. Ter um livro não garante que eu vou ler. Ter um diploma não garante que eu exerça a profissão com maestria, com amor, com missão. Estar aqui nesse congresso não significa que eu vou mudar, é a minha atitude diante desse desafio. Vamos acordar,
né? Vamos encontrar essa nossa chama interna, esse nosso porquê eu estou na educação, por que eu estou nessa direção, por que eu estou aqui nesse congresso, e vamos fazer história. Ou então a gente vai ficar puxando e querendo ali o que o outro vá para baixo. Olha, e eu não gosto desse negócio de ir para baixo, não, eu gosto desse negócio de ir para cima. Muito bom. Eu vou pegar essa deixa aqui, essa é de Gleide. Edgley, aqui tem o pessoal de Aparecida aqui mandando abraço para você, porque já foi lá, Aparecida fica na Paraíba, o pessoal de São João Batista também. Ah, lindo! Tem gente de Brusque falando do professor Gabriel Perecer, então estão chegando aqui porque a gente tem mensagem, tem contatos em vários lugares, né? O professor Gabriel Perecer já esteve por Betânia, também Edgley de Rabelais esteve em São João Batista, Gabriel Perecer esteve em Brusque, Joinville, nos congressos, nos simpósios online, né? Dessa dimensão, fortalecendo essa dimensão educacional que Betânia também tem, porque, como o padre Léo, fundador da comunidade Betânia, sempre disse, né, precaver é chegar antes. Então, obviamente, a comunidade ela não trata só do acolhido, da pessoa que está lá para se restaurar, ela trata também da formação, que é educar é chegar antes. Foi essa a mensagem inicial que nós trouxemos no vídeo de abertura, né? E assim, você falou agora eu vou fazer o que você pediu, trocar aqui a ordem, porque ela já estava assim, motivada, falando em resiliência e tal. E aí a galera, poxa, de onde é que vem essa energia dessa mulher? Como eles chegaram aqui? Breno, você sabe de onde vem essa energia? Só que aí, antes de você responder, eu vou te fazer essa pergunta, ó, que é da mesma pessoa que comentou sobre essa energia. Gostaria de saber dos professores dicas para a nossa resiliência emocional e amenizar os traumas causados em professores e alunos pela pandemia. Então, assim, isso é um grito, eu considero isso aqui quase que um grito de socorro, porque é também um grito de socorro de muitos colegas que trabalham conosco. Né, Luiz? A gente tem visto isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho visto que meu relatório mensal da internet, ele tem passado de 10 horas diárias, né? Então, isso quer dizer, eu já precisei trocar o óculos, né? São exemplos básicos, né? E que representa aqui muitas situações de colegas mesmos de, como é que eu posso te falar? De Aparecida, por exemplo, eu tenho contato com muitos professores da rede municipal de Aparecida, e eles me falando da situação do cansaço, porque está chegando o final de ano, né? Aí escuta a pressão social, poxa, você não deu aula, o professor não está trabalhando, está ganhando sem receber. Então, veja, além disso tudo, tem que lidar com as pressões do sistema, a tensão da pandemia, né? Muitos deles perderam familiares para a Covid. Então, junta tudo isso aí, manter resiliência para dar aula, participar de formações, tá atendendo família, porque está em casa, né? Criança puxando, e daqui a pouco eu peço a Lois para trazer uma pergunta que nós temos aí sobre a família, mas eu quero focar nessa pergunta aí. Resiliência para o professor. Esses mais de 1.000 professores que estão nos assistindo agora, eles querem ouvir de vocês. Dá um testemunho aí, alguém, sobre resiliência, sobre como é que vocês estão se mantendo diante de tantos compromissos remotos. Sou eu que começo agora, Vamos lá. Gente, Edgley tem medo? Teve bastante. No início da pandemia, quem não teve? Agora a gente vai se construindo e entendendo que nós temos recomeços, que nem tudo é um fim, acabou. A nossa vida não acabou. São recomeços. Se eu faço as mesmas coisas, eu tenho os mesmos resultados. Vamos ver. Quem está nesse estresse emocional, quem está numa tremenda depressão, quem está num pico de ansiedade, vamos entender que ela não surgiu a partir do momento que foi declarada pandemia no mundo. Você já não estava cuidando de você. Olha o convite que eu te fiz no começo. Cuidar de si, é preciso você ter coragem, Breno, para dar alguns nãos. Eu vou olhar bem aqui no teu olho, porque essa carga de trabalho, você tem que aprender a dar alguns nãos. Eu volto lá para onde Perecer diz, e aceitar que a gente não vai dar conta de tudo. Quando a
gente tem esse olhar amoroso para nós, gente. Eu não vou ter esse olhar amoroso para o pai, eu não vou ter esse olhar amoroso para o meu gestor, eu não vou ter esse olhar amoroso para o próximo se eu estou me matando. E eu sei que dizer sim à vida é tudo que é o oposto à morte. Então, você ficar olhando uma aula e se condenando e se culpando. Quer ver uma coisa? Olha a tua primeira aula e olha a aula de hoje, o quanto você já melhorou. Então, onde é que está essa força? É nisso, é como o Pericê falou. As minhas primeiras lives, gente, eu mal sabia entrar nos sistemas. A minha primeira pergunta é em qual plataforma, pelo amor de Deus, que era para eu estudar. Qual plataforma era? Então, assim, você consegue se acolher, você consegue colocar essa coisa assim, eu estou viva, eu estou sentindo, acolhe o que você sente. Não ignore, a grande questão é que a gente vai colocando um rolo compressor nas nossas emoções, a gente vai dizendo não para a gente o tempo todo. E quando a gente não está bem, nada vai ficar bem na nossa ótica. Então, eu quero colocar o óculos do Breno aqui. Eu não vou enxergar, Breno, porque é a minha visão. Então, olha quanta coisa rica você está tendo a oportunidade. Deixa eu rir um pouquinho aqui, porque você está falando, e a galera disse assim, meu Deus do céu, eu preciso fazer terapia com a Edglade. Atendo terapia online. Meu curso Vivências Socioemocionais, aproveitando e fazendo propaganda. Mas, gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Um professor decaído, um professor sem crença, um professor desacreditado em si, como é que ele vai aceitar essa realidade se ele não está em pé? Como é que ele vai... E é dentro da tua casa, tu tem a tua vida. O quanto você se ama, o quanto você se respeita, o quanto você se valoriza, professor. Você está esperando que o outro faça isso? Não dá. Então, eu aprendi a duras penas. Quem conhece a minha história sabe que foi de 3 tentativas de suicídio, um meio de desgraça. Agora, não é o que aconteceu comigo que me define. Eu sou apaixonada pela educação. Se a gente tem que aprender a estar na frente de um computador, eu chorei, eu briguei, eu disse que não dava certo, eu digo o que é que eu posso fazer com o que eu tenho em mãos. E você, professor, está disposto a dizer alguns nãos? Está disposto a dizer alguns sims para você? Está disposto a se amar, se acolher, se valorizar? Não tem outro caminho. Está disposto a cair e aprender para não cair no mesmo erro? E é isso. É um dia de cada vez. Eu não quero saber se vai terminar em dezembro. Eu sei que hoje eu estou aqui, estou amando estar com você. Pronto. Hoje já valeu. É o agora. E eu estava falando rápido. Me disseram um monte devagar aqui. Eles vão querer cortar, gente. Devagar. A gente tem que... Luiz, porque os Perdão. Desculpa, É porque eu me empolguei. Ailton, Jean. É um desafio para a gente também, né? Pericê parece que travou. Não, eu estou bem, eu estou aqui. Não morri ainda, não. Nem vai morrer agora. Não, eu estava tentando entender. Estava tentando entender a geografia aqui do mapa aqui. Mas olha, eu vou seguir mais ou menos a receita da Edglade, né? Agora, cada um de nós, isso é importante, né? Isso tem uma passagem no livro do Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, o mesmo autor do Pequeno Príncipe, mas num outro livro chamado Terra dos Homens. A uma certa altura ele escreve assim: é no deserto que nós ouvimos os nossos deuses. É no deserto que nós ouvimos a voz dos nossos deuses. Essa frase pode ser interpretada de uma maneira que eu acho sugestiva para nós, porque realmente nós estamos atravessando um deserto. As escolas ficaram vazias, muitas vezes as ruas ficaram vazias, muitas vezes o nosso coração ficou vazio, e esse deserto faz parte da existência. Todos nós vamos passar por períodos de deserto. Pode ser que muitos estejam atravessando esse momento agora, e a educação está atravessando um momento de deserto, né? E o que acontece no deserto? O deserto parece que não tem fim, o deserto parece que não tem um objetivo,
o deserto parece que não tem caminhos, mas também é no deserto que os místicos sempre estiveram, e lá os místicos ouviram vozes. Aliás, aproveitando o fato de que a nossa sede, a cidade sede é São João Batista, essa figura que estava no deserto, ele foi viver no deserto, e ele ouviu uma voz. E ele também foi uma voz que clamava no deserto. Quais são essas vozes que clamam no deserto? São as nossas crenças, são as nossas ideias, são as nossas convicções, é o nosso porquê, e é também aquelas pessoas com as quais nós temos um vínculo inquebrantável, né? Eu, pessoalmente, nesses 6 meses de quarentena, estou atravessando também esse deserto, e como tantos no mundo, descobri de novo a minha família, descobri de novo as minhas filhas, a minha esposa, os meus amigos que mesmo à distância estavam preocupados comigo e eu preocupado com eles, e assim a gente não perde o contato com aquilo que é mais importante, com aquilo que é essencial para a nossa vida, para atravessar o deserto, projetando a saída do deserto. Nós temos que pensar no futuro, nós temos o presente, cada passo é um passo. Então, o meu passo de hoje qual é? Hoje é participar do Congresso Betânia. Ok, amanhã é outro passo. Mas eu também devo, de algum modo, projetar a minha saída. Nós temos que nos projetar melhor do que entramos. Eu estou projetando um novo começo. Eu estou projetando livros que eu quero publicar. Eu estou projetando reencontros que eu quero fazer. E acho que isso é importante também. Nós colocarmos a nossa esperança, falamos tanto de esperança no começo, colocar a nossa esperança também no nosso horizonte. É uma voz também que nós... É algo divino. Você olhar para a esperança de que nós vamos sair desse deserto, e ao sair do deserto, nós vamos encontrar de novo aquelas pessoas que também passaram pelos seus desertos pessoais. Por isso, no retorno às escolas, quando acontecer, é muito importante, todos os educadores sérios estão dizendo isso, é muito importante ter encontro, pedagogia do encontro, conversar com as pessoas, perguntar quais foram suas lutas, quais foram seus problemas, como superaram seus problemas, as pessoas que perderam, as saudades que têm, e também as pessoas que sobreviveram e que estão lutando para ter uma vida melhor. Então, acho que é importante que a gente tenha essa esperança e a cada dia dê um passo, né, em busca de um futuro que seja melhor. Porque se nós estamos atravessando esse deserto, é porque no nosso passado havia problemas. E nós não podemos repetir os mesmos erros. Não podemos regredir para a década de 60, de 70. Não podemos ter os mesmos comportamentos destrutivos que nos levaram até aqui. Então, nós temos que fazer uma revisão de vida, aproveitar esse momento, fazer uma revisão, é uma dura revisão, uma revisão dos nossos pressupostos pedagógicos, uma revisão dos nossos porquês, para que nós possamos ter um como viver melhor, né, daqui para frente. Perfeito, professores. Muito obrigada, Edgleide, Gabriel, mais uma vez. Eu acho que, só pegando o gancho aí da sua fala, professor Gabriel, eu acho que foi por isso que nós começamos com um trecho de Paulo Freire, né, quando ele fala de esperançar. É isso mesmo, a gente tem que ter esperança, né? E enquanto as coisas não melhoram, a gente vai caminhando dentro das possibilidades, né? O como e o porquê a gente vai aí descobrindo ao longo do caminho. Já pelo caminhar da hora, a gente já está chegando ao finalzinho do evento, mas antes, eu queria só colocar uma pergunta que, na verdade, várias pessoas foram pedindo essa questão, justamente pelo contexto que nós estamos vivendo, que está relacionada à questão do tempo, da organização, da quantidade de afazeres que nós temos durante o dia. E aí eles pedem conselho mesmo, no sentido de um direcionamento. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso caminhar diante de tantos afazeres, diante de tantas atividades, diante desse ensino remoto? Como é que eu posso organizar o meu tempo? Então, são professores que estão querendo aí. Claro, cada um tem sua forma de organizar, cada um tem suas estratégias. Mas a gente quer ouvir um pouco de vocês, né? Como é que vocês estão dando conta de tudo, do volume de atividades que estão surgindo diariamente?
como é que vocês se organizam e como é que vocês estão conseguindo sobreviver a tudo isso. Então, depois dessa fala, aí vocês já podem ir fazendo suas considerações finais, porque, de fato, nosso tempo já está bem no limite. E aí eu já agradeço desde já pela participação de vocês, por esse bate-papo que é sempre muito gostoso de ouvir, né? Muito, muito generoso, muito, muito feliz. É um momento muito bacana estar junto com vocês. Então, muito obrigada. Fiquem à vontade. Quem é que fala agora? Sou eu ou é Edgleide? Você, Perissé. Vamos lá, mestre. Olha, eu vou dizer para vocês, claro, a gente teve que, né, cada um de nós teve que repensar os seus horários. Havia uma ilusão, né, muito engraçada no começo, que alguém dizia assim, nossa, agora dá tudo, agora eu vou ter tempo para ler um monte de livro, agora eu vou ver todos os filmes que eu não vi até hoje, e não consegui fazer nada disso, porque o tempo não está desvinculado do espaço, e o espaço que se limitou também mexeu com o tempo. Às vezes nós temos a sensação de que o tempo está acelerado e, ao mesmo tempo, paralisado. É uma coisa muito esquisita. Então, parece que o tempo passa rápido e, ao mesmo tempo, não passa. E aí você não sabe para onde vai e o que faz. Então, tentar reorganizar isso é reorganizar também os espaços. Ou seja, tem horas que eu tenho que sair da minha mesa de trabalho e ir para a cozinha preparar o meu almoço. Então, a hora do almoço é a hora do almoço e o espaço do almoço é outro espaço. Tem horas que é para dormir. Tem gente que perdeu o tempo do sono e começa a dormir em lugares e horários complicados, ou menos, ou vai dormir quando está esgotado. Então, eu vou tentar dormir tantas horas, né? Eu tenho uma tarefa que eu agora estou fazendo, que é a tradução de um livro. Eu estabeleci que eu vou traduzir 7 páginas por dia. Então, de manhã eu vou traduzir 7 páginas naquele dia. Então, eu tenho meu tempo e tenho minha dedicação. São estratégias muito pessoais que cada um vai ter que pensar, levando em conta o seu contexto. Quem tem criança em casa, quem tem gente de idade em casa, quem tem alguém doente em casa, vai ter que repensar dentro das suas circunstâncias. Mas eu acho que é muito importante lembrar que nós precisamos dormir, precisamos nos alimentar, precisamos levantar para não ficar muito tempo sentado, fazer algum tipo de exercício físico, enfim. Não podemos simplesmente nos deixar levar por essa circunstância. Temos que ter alguns planejamentos, ter flexibilidade e também ter cuidado. Tem gente que perde a noção do tempo. Começa a trabalhar às 8 da manhã e quando vê já é meia-noite e tem reunião virtual às 7 da manhã. Isso não é bom. Isso pode levar ao esgotamento total e a pessoa não sobreviver ao próprio deserto. Então, é preciso saber no deserto, tem que saber como andar no deserto. Se você sai correndo no deserto, vai se cansar. Então, vai passo a passo. Vai que nem o camelo. O camelo é a sabedoria do deserto. O camelo vai no ritmo do camelo. Ele vai economizando nutrição, ele não sai correndo desembestado. Então, é preciso ter a sua própria estratégia de camelo. Cada um vai camelar do jeito que puder, né? E uma coisa interessante, eu tenho trabalhado muito a questão da tríade do tempo, sabe? O que é urgente não pode esperar, né? O que é urgente tem que ser feito na hora. O que é importante, eu tenho que programar, gente. Porque senão o importante vira urgente e eu vivo num acender de incêndio. E isso vai me gerar mais estresse do que eu mereço. E a gente tem que ter essa ideia mesmo. Que vida você merece? E aí, ir tirando as coisas, sabe? Aprender a delegar. Você que está dentro de casa, está fazendo aí seu home office, e o que é que acontece? Você quer continuar o tempo todo gravando aula, o tempo todo cuidando do outro, e você não delega nada. Aqui em casa, eu não sei se é o melhor tempo para dizer, mas aqui em casa todo mundo tem seu dia de cozinhar, o dia de lavar a louça, e eu tenho as minhas atividades. Professor também é pai, professor também tem que namorar, professor também tem que se cuidar. Então, assim, eu volto a dizer, você tem feito essas pequenas pausas? Agora, se alguém ainda está dizendo aí, Breno e Louise, quando terminar a pandemia eu vou ler um livro, quando terminar a pandemia eu vou... Não. É essa a tua motivação. O que é que vai ser que você enxerga além?
não é? Aqui está o desafio. O que é que eu enxergo além? E não tem outro caminho, não. Se você não aprender a dizer não, sabe o que é que vai ter além? Um caixão que está vindo mais rápido ao seu encontro. Porque você pode não morrer de pandemia, mas você pode morrer de estafa, de não dar conta, porque você não sossega, você... Olha só, quem foi que essa semana escutou uma música que gosta, assistiu um filme com a família comendo pipoca, conversou e fala todo dia com pessoas que você ama, porque é isso que os especialistas dizem. Você tem o seu cronograma de atividade, eu não vou mostrar aqui no meu quarto, porque não vai dar para girar aqui, mas eu tenho anotado o que é importante para eu fazer. Porque o que é circunstancial, aprende a abrir a boquinha e dizer não. E sabe por que você tem dificuldade de dizer não? Porque talvez a autoestima esteja baixa, você está se preocupando com o que o outro vai dizer. Queridos, vão falar de você vivo e morto, viu? Então, entende o que é importante para ti. Não tem outro caminho, não. Não tem essa coisa de passar a mão, não. Se você tem que escolher cuidar de alguém, cuida de ti, porque você vai ter condição de cuidar do outro depois melhor. Gente, essa aí foi forte, hein? Foi para tu, Breno. Eu sei disso, eu sei disso. Tá só me passando mensagem aqui no WhatsApp, né? Sou danada. Ô, pessoal, eu tô aqui, a gente está recebendo no WhatsApp que nós proporcionamos para o pessoal mandar fotos, tal. Então, estão encaminhando para a Luiz e eu mensagens com comentários elogiosos para vocês, Pericê sempre com astral maravilhoso, incansável. Tem gente querendo trazer de inglês para Carnaúba dos Dantas. Vamos ver mais aqui. Gente, que mulher é essa? Vamos lá. Tem um aqui que eu quero ler. Para ele ser sempre encantador, é um mestre incansável. Amei a palavra, passava a tarde todinha só ouvindo eles dois. Eles dois, né, gente? A gente não, só eles dois. Tem caderninho. Olha, tem gente anotando, mandando foto, anotando tudo. Muito bom mesmo. E estamos encantados. Essa formação é maravilhosa. Gratidão a vocês por esse magnífico evento. Revigorante, estava precisando. Que bom escutar isso, né, gente? E olha que nós tivemos esse problema, mas inicialmente a gente teve que reduzir a palestra, mas a gente está chegando ao final, infelizmente. E eu quero agradecer mais uma vez, enfatizar primeiro a Edgley, a professora Edgley vai encaminhar para todos vocês. Ela já mandou para nós, só que a gente vai enviar pós-evento, né, no e-mail. Quando normalizar aqui toda essa questão de credenciamento, nós vamos enviar esse e-book da professora Edgley, né? E também ao professor Gabriel, nosso muito obrigado, muito obrigado. Daqui a pouco nós vamos fazer 4 sorteios de 4 kits com livros dos nossos palestrantes, né? Vamos já sortear. O pessoal, já peço a equipe aí para já ir organizando esse sorteio. E é isso, eu acho que nós cumprimos com maestria, vocês cumpriram com maestria o primeiro dia do congresso, né, Luíse? E a gente só tem a agradecer. Fiquem à vontade para voltar aqui quando vocês estiverem, quando tudo isso passar, voltar aqui à comunidade Betânia, as portas vão estar sempre abertas.